Lucas, capítulo de número 13. Quero compartilhar com você um texto que você conhece. Aqueles que gostam de ler a Bíblia, com certeza a sua Bíblia já está grifada o texto que nós vamos ler. Mas eu quero que o Espírito Santo se move. E muitas vezes eu preparo alguns estudos, algumas coisas para compartilhar, mas dependendo da atmosfera que muda, eu sou muito obediente ao Senhor. E essa semana todinha, esta palavra e aquilo que eu vou impartir com você ficou no meu espírito, e eu não sei, talvez eu possa pregar isso para abençoar a vida de uma pessoa. Talvez essa palavra não seja nem para alguém que está aqui, mas para alguém que vai assistir ou está assistindo. Mas o importante é que essa palavra vai ser um instrumento de bênção para que você possa ajudar outras pessoas também, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma época, uma era em que as pessoas estão muito visuais. E porque elas estão muito visuais, elas estão muito emocionais. E porque elas estão muito emocionais, elas estão procurando pessoas que sejam, na verdade, arrimo para a vida dela. Nós temos até visto isso, né? Nas redes sociais fala-se muito disso. Que no passado, por exemplo, quem era uma influência para você? Para mim, a influência era meu avô, meu pai, um professor. Mas hoje nós estamos procurando pessoas que sejam influência para nós, que elas nos ensinem algumas coisas. É a era em que nós estamos tendo coaching para dar direção para nós. Por quê? Porque estamos cada vez mais emocionais. Estamos cada vez mais vazios de algumas coisas. Estamos muito terra. Estamos olhando para muitas coisas que são naturais e abandonando o que é divino. E nós sabemos que o Senhor criou os céus e a terra. Ou seja, a terra necessita daquilo que é celestial. O Senhor não criou a terra, depois criou o céu. O Senhor criou o céu, depois criou a terra. Então isso significa aquilo que o salmista diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem da onde? Do céu. Então onde os nossos olhos têm que estar? No céu. Mas nós, emocionais, como muitas vezes somos, e temos essa facilidade de absorver sentimentos. Não sei se você percebeu, mas nós estamos vivendo uma geração de gente melindrosa. Gente que não sabe lidar com o não, gente que não sabe lidar com a reprovação, gente que não sabe lidar com o virar das costas das pessoas, gente que não sabe lidar com a depreciação das pessoas, gente que não sabe lidar com a crítica. E as pessoas se tornam cada vez mais emocionais, então em vez dela avançar, ela se esconde. E com isso ela começa a carregar pesos. Eu quero ministrar uma palavra hoje aqui, se eu pudesse pôr um tema nela hoje, seria aliviando a carga. Alguém vai sair daqui hoje aliviado em nome de Jesus. Diga para o irmão do seu lado, se for você, diga para ele: você vai sair daqui hoje aliviado. E tem algumas coisas que eu gostaria muito de falar, mas eu não posso falar. E por que você não pode falar? Porque ainda alguns não têm capacidade de absorver. E você vai se doer se eu falar o que eu desejo falar, o que eu precisava falar. Mas o que eu preciso que você entenda é que os meus olhos e o seu não pode estar em outro lugar que não seja o Senhor. E infelizmente, eu volto a insistir, existem muitas pessoas que estão fazendo arrimo nos homens, estão fazendo arrimo nas coisas da terra, e estão deixando de se agarrar nas coisas que são do céu. Eu quero que você entenda, eu conto isso sempre. Quando Deus me chamou para o ministério em tempo integral, foi uma decisão muito difícil para mim. Por quê? Porque eu estava apegado nas coisas que são terrenas, nas coisas que são humanas, na segurança dos homens. E qual é a segurança dos homens? Profissão, emprego, status, recursos, dinheiro, salário. Eu tinha o meu salário garantido, eu fazia ele. Eu tinha essa capacidade de correr atrás dos meus clientes. E naquilo que faturava trazia recurso. Então isso me dava o quê? Me dava uma posição bancária. A posição bancária me dava o quê? Um status no limite. Me dava uma posição nos cartões. Então isso me dava segurança. E quando Deus me chamou em tempo integral, Deus me tratou aonde? Na área da minha dependência. E o Senhor quis me ensinar o quê? Para você viver, Paulo, algo sobrenatural, você não pode viver no patamar dos homens. Você precisa viver na minha atmosfera, na minha dimensão. Na minha dimensão é a dimensão celestial. Você tem que viver de providência e de provisão. Eu estou profetizando na vida de alguém. Deus vai tirar você da dependência dos homens e vai levar você na provisão de Deus, na dimensão celestial, em nome de Jesus. Profetiza sobre o teu irmão. Diga: Deus vai tirar você da dimensão dos homens, da dependência dos homens, e vai levar você na provisão de Deus.
E qual foi a palavra que Deus me disse? Deus me disse: Paulo, vai lá, onde você trabalha, vai lá e entrega a sua função. Já contei isso aqui várias vezes. Eu disse: Senhor, mas como? Vai lá e entrega tudo. E foi no melhor momento financeiro que eu estava. Meu último salário em 2007, quando eu abandonei minhas funções, foi R$8.000 em 2007. Se eu estivesse trabalhando hoje, eu deveria estar ganhando uns R$35.000 por mês, porque eu cuidava das melhores contas, as melhores produções de embalagens da empresa que eu trabalhava na época, era eu que cuidava. Então Deus me disse: vai lá e devolve, mas vai lá e devolve tudo, não coloca ninguém no seu lugar. Porque eu poderia muito bem ter pegado alguém, colocado como um preposto: cuida para mim, a gente vai partir a nossa comissão. Não, Deus me disse: devolve tudo. Tanto é que quando eu cheguei lá, a empresa pensou que eu estava indo para a concorrência, porque eu entreguei a carteira, disse: liga para os clientes e diz lá que eu não estou mais na empresa, e que agora vocês vão cuidar disso. Saí de lá com uma mão na frente e outra atrás, porque eu não tinha mais o que receber, porque eu já não era mais funcionário, eu já era um prestador de serviço, então eu não tinha mais acerto nenhum. O acerto que eu já tinha recebido anos atrás, tinha feito o quê? Investido num carro. Saí de lá dizendo assim: cuida da carteira de clientes que eu trabalhei esses anos todos. A segunda palavra que o Senhor me disse é: vai ao banco agora, e vai lá e cancela a sua conta, fecha a conta, devolve os cartões, devolve o limite, encerra tudo, porque agora você vai viver de providência de Deus. E a igreja em 2007, ela quase que não se supria sozinha. 2007, a Débora tinha 2 anos. 2007, o Vitor, a Débora nasceu em 2005, o Vitor nasceu em 2002. 2007, o Vitor tinha 5 anos. Então tinha 2 crianças pequenas em casa. Era tudo novo, tudo de uma forma maluca Deus fez. Mas Deus estava dizendo assim: Paulo, você precisa aprender a viver de provisão diária. Você precisa aprender a viver do sustento que eu vou trazer sobre a sua casa. Se eu sustentava Elias no deserto, eu vou sustentar você em Jaú. Eu confesso para você que foi muito difícil tirar os olhos das coisas dos homens. Teve dia que me deu desespero, teve dias que me deu angústia, porque parecia que Deus havia abandonado e que havia sido mentira o que eu ouvi. Não foi Deus que falou comigo, foi Satanás que me enganou, porque não é possível. Porque tinha dia que parecia que não tinha nada, de fato não tinha. Não tinha nem dinheiro para pagar contas muitas vezes. Tinha que pegar moeda e trocar na venda, que minha mãe trocava na vendinha para mim o dinheiro, para poder pagar as contas. Mas amado, quando eu conto isso para você, parece que eu volto lá em 2007, e eu olho para isso tudo e vejo, em 2023, 16 anos depois, eu vejo como Deus cuidou de mim em todas as coisas. Cuidou de mim, cuidou da minha casa, cuidou da minha família, cuidou da igreja, e pelo contrário, em vez da igreja diminuir, Ele fez com que a igreja expandisse cada vez mais. Existem algumas pessoas que olham para mim, olham para o nosso ministério e falam: meu Deus, como é que consegue isso? Como é que consegue bancar essa estrutura toda? Eu confesso para você que eu também não sei. Quando chega no final do mês, eu não consigo também entender quanto que a gente consegue fazer, mas eu sei que aquela renúncia, mas eu sei que aquela obediência tem rendido coisas extraordinárias. E sabe aonde eu me amparo? Eu me amparo que aquilo que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, e nem chegou a intenção do meu coração, como está escrito na palavra de Deus, o Senhor preparou para aqueles que Ele ama. Então, se nós temos visto e provado isso que está diante de nós, imagino que já não está por vir. Eu quero, em nome de Jesus, encorajar você hoje a levantar os seus olhos para o céu, principalmente você que tem dificuldade de lidar com as suas finanças, você que não tem coragem de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero desafiar você a ser fiel ao Senhor e você depender de Deus em todas as coisas, e você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias em e através de você, porque primeiro Deus faz para depois fazer através de você. Então, quando eu converso com pessoas hoje para encorajá-las, eu tenho autoridade para isso. Por quê? Porque Deus me fez trilhar no caminho da dependência. Eu sei o que é não ter hoje, mas eu sei o que é ser suprido amanhã, porque Deus provê para hoje o de hoje, e o de amanhã para amanhã. Diga para o teu irmão: Deus provê para hoje, e para amanhã, amanhã.
E porque tem gente que não sabe lidar com isso, vive de que forma? Prostrada, vive aprisionada, vive no cativeiro. Ela acorda e dorme, acorda, anda e dorme, como se tivesse num excesso de peso sobre ela. O texto que nós vamos ler aqui de Lucas 13 é da mulher que viveu 18 anos encurvada. Aonde? Dentro da igreja. Vamos para o texto. Lucas 13, verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava de que forma? Encurvada. E de forma alguma podia endireitar-se. Então, eu já por diversas vezes preguei essa palavra, mas toda vez que eu leio essa palavra e eu olho para esse texto, eu fico tentando imaginar o que é essa mulher. Já teve dor nas costas? Já colocou salompas? Tomou Dorflex? Passou canela de velho? Aleluia. Mas a hora que você está com a dor nas costas, o nervo ciático deslocado, o que você deseja? Você quer ficar livre daquilo. Mas aquela mulher, ela andava, acordava e dormia encurvada. E eu, quando digo encurvada, eu não digo alguém que cansou e levantou. Ela não podia endireitar. O texto é claro. O escritor, quando escreve, ele deixa muito claro, ela não tinha como se endireitar. Existia um peso excessivo sobre ela. Era um cativeiro que ela estava vivendo, uma opressão de espíritos. Justamente para quê? Para que ela ficasse num lugar de vergonha, num lugar de humilhação. Então, todas as vezes que ela chegava na sinagoga, chegava quem? A mulher encurvada, aquela que tem um problema. Porque o nosso adversário, ele é muito assim. Ele não quer que eu e você levante e resplandeça, mas ele quer que eu e você se prostre e o obedeça. Mas você não nasceu para obedecer a ele, você nasceu para obedecer ao Senhor. Então eu já começo declarando nessa noite que se você está prostrado ou encurvado, qualquer que sejam as circunstâncias, o Senhor vai endireitar em nome de Jesus, e você vai andar na posição que o Senhor deseja que você ande. Então o texto ele é muito sério, porque o texto continua: de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Jesus foi muito cirúrgico. Jesus disse assim: como todo mundo olha e repara para essa mulher, e todo mundo diz, aí está uma doente, ali está uma que está presa num cativeiro, está ali prostrada, então agora eu vou expor essa mulher. Chama ela, chama na frente de todo mundo e diz: mulher, você está livre. Eu quero que você entenda que talvez você possa estar hoje dizendo: Jesus, por que o Senhor está falando essa palavra? Talvez o Senhor tenha que expor você hoje. Talvez o Senhor possa estar expondo uma fraqueza sua. Talvez o Senhor possa estar expondo uma área da sua vida hoje. Porque pessoas encurvadas, são vários os motivos. Tem gente encurvada por causa do medo. Eu conheço gente que tem medo de tudo, tem medo de tentar. E você está conhecendo alguém que morria de medo. Porque eu sempre fui gordo, fora da caixa, fora de forma. Já contei para você que eu sempre tive problema com roupa, mas mais do que isso, nunca quis nadar, porque gordo não gosta de mostrar as barrigas, que ele é fora de forma. E um dia mais você falou assim: Paulo, você precisa ir para a piscina, porque os filhos estão crescendo. Vai chegar uma hora que eles vão falar: pai, quero nadar, e você vai ficar parecendo um coqueiro. Então vai. Eu disse para ela: não consigo mais, até para tomar banho eu tampo o nariz, tenho medo de morrer afogado. Ela falou: vai lá, homem, vai lá. Aí ela marcou um horário para mim, por causa do trabalho. Ela marcou 5 da manhã. Pensa eu acordando 5 da manhã, motivado para ir para a piscina, medroso. Já fui com medo. Não tinha nem sunga, fui com uma bermuda. Minha bermuda parecia uma calça comprida.
Cheguei lá, me vesti, o cara falou, entra na água. Eu falei assim, rapaz, você é louco. Eu falei, o que você sabe fazer? Eu falei assim, deixa eu entrar. Entrei, coloquei a mão nas bordas assim, falei, isso eu sei fazer. Sei ficar escorado aqui. E quando ele disse para mim, você vai aprender agora a respirar, enfia, puxa o ar, enfia o rosto, solta lá dentro. Irmão, eu quase bebi água da piscina. Saí de lá, boiando. Mas parecia uma vitória para mim. Isso aconteceu uns 8 meses, 10 meses. Então, eu perdi o medo de entrar na água. Mas não nadava. Eu entrava na água, mas não nadava. Um belo de um dia, nós fomos fazer um passeio em... aquele negócio gostosinho em água quente ali. Daqui pertinho, né? Olímpia, isso, onde você tem fazenda. Então, é ali. E aí nós fomos. E aí meus filhos falaram assim, você é covarde, pai, você é covarde, pai, você é covarde. Você não vai no negócio de água com nós. Eu falei, mas eu já vim aqui, deixa eu quieto aqui. Deixa eu com os meus medos aqui. Olha só, escondendo. Deixa eu com os meus medos. O Vitor falou assim, eu duvido você ir naquela boia comigo, pai. Eu falei, não vou, filha, não vou. A Débora, um pouquinho mais jeitosa, falou, pai, vai nessa montanha russa aqui comigo. Eu vou na frente, você vai atrás na boia, pai. Eu falei, tá bom, filha. Montei na boia. Aquele negócio, você já foi lá também? E aquele negócio, mas eu gritava, irmão, mas eu extravasava, beleza. Aí eu fiquei corajoso. Aí eu falei pro Vitor, vamos lá, Vitor, vou lá. E peguei a boia e comecei a subir, mas pinça. Quando eu cheguei no terceiro lançante, olhei para baixo, uma bordeira. Eu falei, Jesus, a minha vontade é voltar. Mas se eu voltar, eles não vão falar que eu sou covarde. Aí eu já fico imaginando, então agora eu vou encarar. Subi mais os 2 lançantes. Cheguei lá naquela torre lá em cima, catei a boia. E eu via todo mundo feliz da vida. Eu falei, também vou. Eu olhei para o Vitor e falei assim, filho, eu vou atrás. Só que você vai de boa. Você não faz arte com o pai. Não, pai. Imagina. Acabamos de sair. Entra num túnelzinho, né? E o Vitor, escandaloso pra caramba. O Vitor começou a se mexer. Irmão, demos um pinote na boia. Caiu a boia, irmão. Saímos da boia. E eu fiquei se batendo naquele túnel. E eu tentando achar a boia, catei na alça da boia. Cadê você, Vitor? E o Vitor rachando de rir. Irmão do céu, quando eu vejo lá embaixo a Débora filmando nós. A hora que eu saí de lá, irmão, eu fiquei uns 3 dias azul. De tanto que eu balancei naquele túnel, fiquei tudo azul. O medo, ele é um cativeiro, ele é aprisionador. Por causa do medo, eu passei vergonha. Por causa do medo, eu não desfrutei de coisas extraordinárias que Deus me proporcionou. Por causa do medo, eu não pude passar na infância dos meus filhos alguns momentos na água por causa do medo. E eu estou falando com gente que tem medo de coisa mais simples do que essa. Você tem medo de tentar. Você tem medo de pensar que é com você. Você tem medo de acreditar naquilo que Deus falou para você. Deus já falou coisas com você no culto. Você tem medo de acreditar nessa palavra por causa do medo. Eu conheço gente que começou 2023 dizendo assim, Senhor, é o ano, mas você já botou a mão num monte de coisa esse ano e não deu sequência por causa do medo. Porque sempre vem alguém que fala para você que não vai dar certo ou que não deu certo e desencoraja você, e o medo aprisiona você, te mantém curvado, prostrado, como eu. Hoje eu vou nadar 2 vezes por semana. Eu entro na piscina, mergulho, nado. Tenho até pé de pato hoje, aleluia.
venci a barreira do medo para a glória de Deus, e com 50 anos estou desfrutando de coisas que o medo não me deixou desfrutar quando eu tinha 25. Mas em nome de Jesus, se você tem medo de alguma coisa, eu quero declarar que você não vai viver mais curvado por causa dele. O Senhor vai expor você hoje e você vai vencer o medo em nome de Jesus. Profetiza no teu irmão: o medo vai ser vencido hoje. Tem gente que está curvada porque sofreu abusos, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, e por causa disso você se sentiu o ser mais imprestável da terra, e por causa disso você nunca quis pôr a mão para fazer nada, porque o abuso fez você se sentir um ser imprestável, curvado. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai romper esse cativeiro hoje. E se você sofreu abusos na sua história, seja ele de ordem física, emocional, por palavras, o Senhor vai anular essa condenação de Satanás e vai trazer você à luz, e vai endireitar a sua jornada e a sua caminhada, para você viver o extraordinário que Deus tem para você, em nome de Jesus. Tem pessoas que você também conhece que devem estar sofrendo hoje encurvada por causa de comparações. Tem gente que não sabe lidar com comparações, porque infelizmente as pessoas são assim, elas querem comparar umas com as outras. Eu acabei de falar para você no início da ministração que nós somos um povo emocional, e porque somos emocionais precisamos ter referência de pessoas, então a gente quer comparar as outras. Então tem gente que não consegue lidar com isso. Quando alguém a compara com alguém, ela se curva. Em nome de Jesus, que você seja grato a Deus por aquilo que você possui, com as habilidades que você tem. Você é um ser único, Deus fez você com habilidades. Então não tenha medo, nem se prostre quando as pessoas compararem você. Você tem as suas qualidades. Ministra o irmão do teu lado, diga: você tem as suas qualidades. Diga: você é excelente para Deus. Existem pessoas que estão encurvadas com o seu passado. Irmão, para o meu pai e para minha mãe, eu sou o Paulinho. Mas para os meus amigos daquela época, eu sou o Paulão. Eu fui em alguns lugares e fiz algumas coisas que meus pais não sabem. O meu passado não pode anular o meu futuro. O meu passado não pode impedir de eu viver um presente extraordinário. E eu preciso saber disso, você precisa saber disso. Aquilo que você foi, aquilo que você fez, para Deus não tem valor. Aquilo que nós fizemos na ignorância, Ele já deletou para nós. Para quê? Para que o nosso presente seja excelente e o nosso futuro seja extraordinário. Então não fique olhando para aquilo que passou, não fique olhando para aquilo que você fez, aonde você foi, aquilo que você se sujeitou. Eu também fiz tantas coisas que fraudaram o nome do Senhor. Quantas coisas eu não fiz que feriu o caráter do Senhor, mas eu não sabia. Eu era religioso, eu estava preso na religião e achava que os dogmas religiosos que eu tinha eram suficientes, então eu não tinha noção disso. Mas o que eu fiz no meu passado não pode anular a graça de Deus neste presente para um futuro extraordinário. Irmãos, eu me envolvi com tanta gente errada, e quando eu reconheci o meu erro, quando eu confessei os meus pecados, o que Deus deu? Deus deu uma mulher íntegra para que eu pudesse construir a minha família, me deu filhos maravilhosos para que eu pudesse constituir uma família. Foi sempre o meu sonho, mas eu tenho olhado para onde? Para o futuro excelente que Ele tem para mim. O meu alvo agora é casar os meus filhos, é ver os meus netos crescerem. Esse é o meu propósito, mas eu não quero olhar para aquilo que eu fiz lá atrás. Então, em nome de Jesus, abandona todo o sentimento do seu passado, abandona as pessoas do seu passado, abandona os lugares do seu passado, abandona as marcas do seu passado, abandona as datas do seu passado. Tem gente que na verdade ela diz assim: não, eu estou esquecendo isso, sabe, estou deixando de lado. Não, mas vira e mexe, uma crise chega e você traz a memória tudo de novo, deleta. O seu passado não te ajuda, o seu passado te faz viver curvado, preso, estacionado. E o Senhor quer que você levante os seus olhos para os montes e veja o que Ele tem para você, em nome de Jesus. Ministra o irmão do teu lado, diga que você fique livre do seu passado. Meu Deus, eu preciso insistir, que você fique livre do seu passado.
As mulheres que estavam aqui na conferência Avançar, na Viva Mulher, ouviram da pastora Mary. Ela não falou para vocês o que ela falou para a gente na mesa, mas chegou um momento que o passado dela aprisionou tanto ela, que ela ficou tão curvada, que ela não sabia reconhecer quem era o marido dela. Até que ela usa uma expressão, acho que está no livro dela, mas ela falou para a gente na mesa. E quando ela fala, choca, porque ela diz assim: o dia que eu descobri quem o Cláudio era. Quando ela fala isso, você está conversando com ela, você se espanta, porque você fala: meu Deus, quem será que o Cláudio era? Mas na verdade ela reconheceu quem ele era. Ou seja, ele era tão famoso que ele ganhou um prêmio, que ele foi o segundo homem, o segundo personalidade mais vista na rede social, só perdeu para Joyce Meyer. E ela não sabia que ele era tão famoso, tão influente assim. Ela não sabia reconhecer o que estava diante dela, porque ela vivia curvada. Tem gente que está aqui, você não consegue viver o seu presente, porque você vive prostrado por causa do seu passado. Mas em nome de Jesus, o Senhor se apresenta para você hoje, vai tocar em você hoje, e vai endireitar isso hoje. Não foi em 7 dias de semana de campanha, não foi em 7 semanas, não foi nem em 7 envelopes de oferta. Jesus olhou para aquela mulher, tocou nela, e ela endireitou. O Senhor vai endireitar a sua vida, áreas da sua vida hoje, em nome de Jesus. Mais uma vez, diga para o teu irmão: abandone o seu passado. Eu vou terminar, diga aleluia. Mas tem gente que está curvada por causa das escolhas erradas. Escolheu. Não tem como. Não tem como voltar atrás das escolhas. A escolha trouxe uma consequência. Toda semente plantada traz um fruto. Uma hora ou outra vai nascer. Uma hora ou outra o fruto vai chegar. Agora você não pode prostrar a sua vida por causa de uma escolha. Agora você tem que se sujeitar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, me dê palavra e me dê estratégia para que eu possa lidar com essa escolha. Talvez a escolha foi no próprio matrimônio. Talvez a escolha foi na própria construção dos filhos. E por causa disso você agora precisa entender e compreender, mas não pode mais ficar prostrado, não pode ficar mais se sujeitando a esse sentimento. Você tem que levantar e avançar para aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Poderia falar tantas outras coisas, o pecado que tem feito pessoas ficar prostradas. E eu preciso te contar uma coisa: o dia que o pecado for maior do que Jesus, você não entendeu quem Jesus é. Porque o dia que um vício tiver mais valor para você do que Jesus, você não entendeu quem Jesus é ainda. Porque se Jesus é tudo, o vício que me prende, o pecado que me prende, não pode ser maior que Jesus. Se Jesus é tudo, o vício não é nada. Se Jesus é tudo que eu preciso, o vício não me faz bem, contamina meu corpo, anula-me do propósito de Deus. Então eu preciso anular isso da minha vida. Eu olho para você, você vê minha carinha de bebezinho Johnson, não é? Né? Menininho bom, de família boa. Mas irmão, eu fazia coisas nas noites. Eu morei um período sozinho da minha vida. Eu cheguei a subir os 4 andares do prédiozinho que eu morava, de 4 pés, parecendo um cachorro, de tão bêbado, de tão embriagado. Tinha um boteco que eu frequentava, em Bebedouro, onde eu morava. Aí eu comecei na igreja. Você acha que lá na porta do boteco tinha um anjo com espada de fogo desembainhada, e toda vez que eu passava lá na frente, o anjo falava assim: é daqui, Paulo. Era assim? Não. Toda vez que eu passava na frente do boteco, o Satanás falava assim: entra no boteco, Paulo. Paulo, aí é o seu lugar, é para o boteco. As mulheres que eu me envolvia, você acha que o Senhor fechou os meus olhos, me cegou e não me deixava mais vê-las? Não. O dia que eu entendi quem Jesus era, e que Jesus era tudo, então eu disse: me envolver com essas mulheres não me traz nada, nenhum benefício, e estar nesses bares também não vai estar trazendo nenhum benefício, e muito menos estando na roda com esses caras. Fui eu que escolhi, porque eu entendi quem Jesus era. Eu oro nessa noite para que Ele toque você também,
e você seja endireitado. Olha para o texto que a gente acabar de ler. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a fazer o quê? Glorificar a Deus, louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, ou o jumento do estábulo, e o leva dali para lhe dar água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Ventos de avivamento é esta palavra que eu quero impartir sobre você. Ele vai endireitar hoje o que precisa ser endireitado. Ele vai quebrar as algemas que estavam te aprisionando. Ele vai destruir as amarras que estavam te limitando. Ele vai abrir as portas de bronze que estavam impedindo você de acessar o que é extraordinário. Você pode ficar em pé, por favor? Não podia se endireitar. Não tinha mais solução. Era alguém que já tinha dado assim, ó, não tem jeito. Tem jeito até Jesus chegar. Jesus chegou e deu jeito. Jesus deu jeito na vida do Paulo. Talvez eu contei coisas aqui que você não sabia da minha vida, mas se você sentar com essa pessoa do seu lado, você vai ver o quanto de jeito Deus deu na vida dele. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos um trabalhar de Deus. Cada um de nós temos uma área que o Senhor tocou, agiu, restaurou. Só que infelizmente com o passar dos anos, e é isso que é um problema, com o passar dos anos a gente se habitua à nossa vida. A gente acaba esquecendo e anulando a autoridade que a gente possui em Deus. E a gente vai se prostrando e se curvando para as coisas. Vamos nos tornando pessoas emocionais. E com isso vamos esquecendo a autoridade que possuímos. Que você se endireite hoje. Que você permita que Jesus toque em você. Que você tenha coragem de dizer para Ele hoje: Jesus, essa área aqui eu tenho dificuldade. Ó. Essa área aqui eu sou frágil ainda. Essa área aqui não está trabalhada. Não tive coragem de entregar ao Senhor. Porque você é uma pessoa linda. Elogia quem está perto. Fala, você é uma pessoa linda. Linda. E entre nós que somos casados, eu falo entre nós porque eu sou casado, a gente tem essa mania de falar assim, ó, conheço minha mulher. Conhece o quê? Porque eu conheço meu marido só de olhar. Você conhece o que ele permite. Você conhece o que ela permite. No externo, porque dentro só o Pai sabe. E muitos de nós vivemos de pura aparência. Estamos em frangalho, arrebentados por dentro, mas nós queremos nos mostrar fortes, porque nós somos crentes. E uma das coisas que a gente tem dificuldade é de reconhecer a fraqueza, de reconhecer, sou fraco, está doendo aqui. Eu aprendi quando me converti. Os meus pais na fé lá atrás me disseram que crente não podia chorar no dia do luto. Crente quando vai em velório não pode chorar. Como não? É luto, é perda, é separação, doeu. E aquilo que você não chora, aquilo que você não põe para fora, aquilo que você não joga fora, vira uma enfermidade dentro. Por isso nós temos muita gente doente. Porque aquilo que não é confessado consome-se por dentro. O salmista disse isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Ele cantou isso. Salmo 73, o Asaf disse: azedou o meu coração, sinto picadas no meu rim. O rim é o filtro das emoções. E nós temos tanta gente presa com cólica de rim, porque não sabe filtrar suas emoções, não sabe lidar com elas. E uma das coisas que a gente precisa aprender é dizer: Deus,
dói aqui, essa área dói, esse lugar dói, esse lugar eu sou fraco, esse lugar aqui eu não consigo lidar, esse lugar aqui ainda eu não consigo sair. Quero que você entenda que é uma noite de renovação. Talvez Ele só está esperando você autorizar. Deixa eu tocar, que eu vou restaurar. Deixa eu tocar, que eu vou endireitar. Então curve sua cabeça onde você está. Vamos orar. Pai, te damos graças nessa noite por aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós, e deseja fazer através de nós. Eu sei, Senhor, que este povo aqui é o exército forte que nós ouvimos do Senhor na semana passada. É o exército de salvação que o Senhor está enviando para as ruas da cidade de Jaú. Mas, Senhor, hoje o Senhor está chamando esse exército. Apresente-se, conte as suas fraquezas, aponte aonde você não tem habilidade ainda, para que eu possa te endireitar. O Senhor está te chamando para uma noite de renovação. O Senhor está te chamando para uma noite de restauração. Ele está te chamando para derramar algo novo sobre a sua vida. Ele deseja fazer tudo novo como fez na vida desta mulher. 18 anos dentro da igreja, 18 anos dentro da sinagoga, 18 anos carregando a palavra, mas não tinha autoridade para lidar com a palavra. Senhor, em nome de Jesus, endireita este povo, endireita esses homens e mulheres. Se havia aqui no nosso meio alguém que nos assiste, que estava prostrado, Senhor, em nome de Jesus, toca nele, toca nela, como foi com esta mulher. O Senhor tocou nela e ela endireitou. O Senhor tocou nela e o cativeiro foi desfeito. Senhor, há homens e mulheres que confessam hoje aqui a sua fraqueza, a sua dependência, confessam para o Senhor dizendo: Pai, eu estou curvado aqui, eu estou prostrado aqui, mas eu quero me levantar. Senhor, ajuda este homem, ajuda essa mulher e faz tudo novo na vida dele, tudo novo na vida dela. Enquanto eles oram, nós te adoramos. Enquanto eles oram, nós celebramos o teu nome.